nossa aula na página 4, e a página aí é dupla, né? Página 4. Desculpe, página 3, tópico 4, a linguagem da Bíblia. Bom, durante todo esse tempo, esses meses que nós estamos estudando hermenêutica bíblica, nós falamos aqui, citamos algumas regras, algumas observações em relação à hermenêutica. Eu li a prova de vocês e a maior dificuldade que vocês tiveram foi responder a pergunta de número 1. A pergunta de número 1 da prova era: qual foi a hermenêutica do texto ou do sermão? Qual foi a hermenêutica? E aí eu tive curiosidade de examinar cada uma das respostas e eu entendi, por intermédio da resposta de vocês, que vocês tiveram dificuldade de saber o que é hermenêutica. E hermenêutica é algo que a gente vem estudando durante todos esses meses. Então, o que de fato é hermenêutica? Hermenêutica nada mais é do que a arte de interpretar isso. E nós cansamos de falar aqui que a interpretação do texto ela é simples. Se apresenta o que está escrito, literal, e à medida em que você usa as regras de interpretação, você traz uma interpretação não literal do texto, mas uma interpretação contextual ao ambiente, ao momento. Por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como que eu aplicaria a hermenêutica desse texto para, por exemplo, o contexto da minha vida pessoal? Uma ideia. Como que eu aplicaria a hermenêutica desse texto para a minha vida? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Estará seguro. Segurança. Primeiro eu preciso entender o que de fato está acontecendo ali literalmente. Primeiro eu preciso saber quem foi que escreveu. Quem foi que escreveu o Salmo 23? Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Então ele está falando de uma linguagem que ele conhece. O Senhor é o meu pastor, como ele é o pastor das ovelhas dele, e nada me faltará. Ele sabe que se tiver alguma ovelha desgarrada, alguma ovelha machucada, alguma ovelha com problema de audição, porque as ovelhas têm um problema sério de contrair bactérias, bichos, que acaba tapando a audição da ovelha, e o pastor precisa ir lá, limpar, jogar óleo para poder desobstruir o ouvido da ovelha. Então Davi sabe do que ele está falando. Então ele está se apresentando como um pastor, como ele é, mas ele está atribuindo a esse pastorado a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que de fato Davi está dizendo é que Deus é o Senhor dele, e como Senhor dele, ele está dizendo que Deus não vai deixar faltar nada. É simples. Eu pego o texto literal e tento trazer uma hermenêutica baseada nas regras. Quais são as regras? Fazer perguntas ao texto: quem escreveu, para quem está escrevendo, aonde que está acontecendo aquilo, para que aí eu chegue no resultado final de uma interpretação contextual, não literal. Eu pego o que está escrito literalmente e tento aplicar ele dentro do meu contexto. Então, quando eu peguei o trabalho de vocês, qual a primeira pergunta: qual é a hermenêutica do sermão? Vamos lá, relembrando o sermão. O sermão tem como temática, então a mensagem, o sermão era temática, né? Alguns colocaram duas: interrogativo, analítico. Não, enfim, eu considerei como certo porque estava lá temático. Então a mensagem, por mais que ela fosse analítica ou expositiva, ela é temática, porque ela surgiu de um tema. Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Ela é temática. Por mais que ela é interrogativa, ela tem uma temática. Então a mensagem, o sermão era temática. Então qual que era a hermenêutica do texto? Vamos lá, o que era a hermenêutica do texto? Ou do sermão? Qual foi a hermenêutica do sermão?
Sim, o estudo do Espírito Santo. Tá, mas está faltando algo a mais aí. Aí eu não lembro mais. Você entendeu? A hermenêutica era simples, gente. A hermenêutica era a questão da diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. E qual a importância de ambos? Por que eu preciso do Espírito Santo? Aí está lá, porque ele me fortalece, porque quando eu estiver sendo rejeitado, no caso de Jerusalém, o Espírito Santo é quem me fortalece. Vocês entenderam o que era a hermenêutica do sermão? É eu aplicar na vida de vocês algo que está escrito no texto, dentro de um contexto em que vocês entendam. Parece grego que eu falo, mas não é, gente. É uma questão de se pensar. Eu pego o texto literal e tento aplicar dentro de um contexto atual. É porque era mais pensativo, para você pensar. Não era baseado naquilo que eu disse. Teve gente que colocou como resposta literalmente o que eu disse no microfone. Tá lá, às vezes eu fiquei olhando assim, puxa vida, caramba, eu falei isso. Aí você recorre à memória, realmente eu falei isso, a pessoa pegou a minha fala no microfone e escreveu no papel, literalmente. Gente, não era isso o propósito. Não era esse o propósito. Né? Mas de modo geral, o trabalho alcançou o objetivo, porém notas muito baixas. Teve gente que tirou nota 6,5. Foi o trabalho mais difícil que eu passei para vocês, mas justamente para buscar de vocês o que vocês estão entendendo da matéria. E como eu sempre digo aqui, crie esse vício de examinar pregações, saber se é na temática, analítica, textual, saber se o pregador está pregando uma mensagem, se ele está usando a exegese, se ele está simplesmente contando o testemunho dele, tá? Vamos lá. No tópico 4, a linguagem da Bíblia. Eu falei aqui que a Bíblia, por ela ser a palavra de Deus, ela fala de diversas formas, né? A Bíblia tem uma linguagem chamada de bom senso. Como assim a Bíblia fala pelo bom senso? E o bom senso é mais ou menos o politicamente correto. Vamos lá. Vou dar um exemplo de que a Bíblia tem uma linguagem chamada de bom senso. A Bíblia proíbe o divórcio? Sim ou não? Vamos lá. A Bíblia proíbe o divórcio? Sim. Se você pegar tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a Bíblia é contra o divórcio, a separação. Está lá, né? Se você pegar na lei de Moisés, está lá, não pode dar carta de desquite. Se você pegar palavras de Jesus, principalmente Mateus 19, Jesus vai ratificar a questão do divórcio. Primeiro porque perguntaram para ele por que Moisés dava a carta de desquite, por que ele permitiu, e aí Jesus vem só ratificar o ensino de Moisés. Olha, o divórcio, né, a pessoa só estará livre para um segundo casamento caso haja viuvez e infidelidade. Agora, no caso de Moisés, segundo as palavras de Jesus, ele deu carta de desquite por causa da dureza do coração de vocês. Não foi permissão de Deus, não foi algo que Deus permitiu, foi algo que Moisés legislou. Por quê? Porque quando Moisés acaba dando carta de desquite, ou permitindo a carta de desquite, era justamente para proteger a mulher e não o homem. E não o homem. Por quê? Porque era comum dentro da sociedade judaica, o cidadão casava-se com a mulher, mas se a mulher não fosse uma boa dona de casa, por exemplo, ele poderia dar uma carta de desquite. Em detalhe, ele poderia se casar e a mulher jamais poderia contrair um outro casamento. Então os homens estão se separando das mulheres, se casando várias vezes, porque estava usando a lei de Moisés. Olha, Moisés permitiu,
mas Moisés permitiu por duas razões: por causa da dureza do coração deles, por causa do pecado carnal deles, e para proteger a mulher. Porque se Moisés não faz isso, mulher nenhuma casava-se de novo. Tente imaginar uma mulher solteira, nova, jovem, dentro da sociedade judaica. Ela não poderia se casar, e se ela se casasse, ela era tipo como adúltera. O homem que deu a carta para ela poderia se casar e não era chamado de adúltero. Então era uma coisa aqui meio que absurda. Então Deus nunca permitiu o divórcio. Só que tem um detalhe: você pega, por exemplo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 7, Paulo ele vai acrescentar um algo a mais. Não é que Paulo vai contradizer o que Jesus disse, mas Paulo vai acrescentar algo a mais. Paulo vai dizer o seguinte: olha, o divórcio, o segundo casamento é permitido por causa da infidelidade, por causa da viuvez, mas se alguém quer se separar, que se separe. Paulo acrescenta que se separe, mas que não se case novamente. Paulo dá essa recomendação. E aí eu estava falando do bom senso, aí surge a pergunta: aonde que entra o bom senso, a linguagem do bom senso dentro dessa questão que eu acabei de levantar? Simples. Há dois exemplos bíblicos que Jesus usou o bom senso. Jesus usou o bom senso para falar com duas personagens. O primeiro dele é a mulher adúltera. Ela foi pega, flagrada no ato do adultério. Então provavelmente aquela mulher estava na cama com um judeu, e ela foi trazida totalmente despida diante de Jesus para aquela multidão de homens que estavam ali. Onde estava o sujeito que estava? Não trouxeram nada muito, né? Não trouxeram, né? Que coisa, né? Provavelmente algum deles vai saber. Jesus, o que Jesus fez com aquela mulher? Condenou ela? Disse que ela poderia ser apedrejada? Porque ela estava em adultério. Ela foi flagrada no adultério. O que Jesus fez, gente? Perguntou quem tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Todo mundo saiu, ficou ele e a mulher. Porque se eles falassem que não tinha nada contra ela, eles iam apedrejar ele pela lei do Moisés. Sim. Na verdade, jogaram Jesus naquela sinuca, tinha que apedrejar, cadê o amor que você prega? Na verdade, colocou Jesus numa sinuca de pica. Né? A lei de Moisés, eles pegam a mulher despida diante de Jesus. A lei de Moisés diz que flagrada em adultério, apedrejamento. E tu, o que dizes? Aí Jesus agacha, começa a escrever no chão, se levanta e diz para eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se Jesus diz: olha, realmente a lei manda apedrejar, aonde que está o amor dele? Anularia tudo aquilo que ele tem pregado, né? Ou que ele vinha pregando. Mas se ele absolve, ele é contra Moisés. Aí ele lança a pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando todo mundo saiu, ele olha para a mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vá e não peques. Mas a lei dizia, e ele ensinou em Mateus 19 que não poderia. E como é que fica? Bom senso. A gente nunca sabe os detalhes de um divórcio. A gente não sabe o porquê que houve o divórcio. Mas só pode por causa da infidelidade ou da viuvez. E se o cidadão é um agressor? E se o cidadão é um alcoólatra? E se o cidadão humilha, espanta os filhos? Eu te pergunto: Jesus condenaria uma pessoa, uma mulher, ou um homem que vivesse um casamento dessa forma? Bom senso. Um outro exemplo, mulher samaritana, 5 casamentos. Fabinho, 5 casamentos. E o sexto era amante. O que Jesus fez com ela? Tratou ela, não condenou. Mais uma vez a linguagem do bom senso. A lei dizia que não pode, tinha que ser morta apedrejada, mas ele absolveu. E eu te pergunto, diante de Jesus, tu entende todas as coisas, como é que funciona essa questão? Então a gente não pode nunca dizer, pegar a Bíblia no pé da letra, como está escrito, tentar aplicar ela, porque a Bíblia tem a sua linguagem. Se Jesus não condenou a mulher adúltera, que foi flagrada no ato do adultério,
ela foi flagrada no ato do adultério. E a mulher samaritana teve 5 casamentos e o 6º era amante. Se Jesus não condenou, como que podemos condenar alguém que está contraindo o 2º casamento, chamando ela ou ele de adúltero? A gente não conhece a história, a gente não sabe os pormenores. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia ela tem a sua regra, mas ela fala pelo bom senso também. Pelo bom senso também. Bom, linguagem da Bíblia. Vamos lá? Ponto 1. Inspiração divina. Segundo o testemunho da própria Escritura Sagrada, ela foi devidamente... Vocês estão me acompanhando aí na apostila? Inspirada. E o que significa a palavra inspirada ou inspiração? Soprar. É como se Deus estivesse ditando a sua palavra e os autores bíblicos fossem escrevendo. Quem aqui já participou daquela aula de português em que a professora dita o texto e você tem que ir? Foi assim que funcionou com os autores bíblicos. Então a Bíblia ela é inspiração divina, então ela é a palavra de Deus. Ponto 2. Simplicidade. O entendimento da Bíblia é simples para o sábio, aquele que tem a instrução, professor de Deus. Bom, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, ou a comentarista está expondo aí, que a Bíblia ela usa uma linguagem simples. Presbítero Alexandre, você não vai ver a Bíblia usando palavras complexas, né? A etimologia da palavra, que o pronome pessoal da pessoa da terceira pessoa. Não, a Bíblia não utiliza esse mecanismo de utilizar-se de palavras difíceis. A Bíblia ela usa palavras e textos simples. Haja vista que Jesus falou um estilo de grego conhecido como grego koiné. Lembra que nós estudamos aqui? O grego koiné. Tinha, Janaína, o grego clássico, que era a linguagem dos filósofos, como Sócrates, Platão. Quando Jesus surge no cenário bíblico, judaico, o judaísmo, os judeus herdaram muito da cultura grega, chamada de cultura helenista, uma cultura mais moderna, pós-moderna, uma cultura liberal, né? Havia muito a questão dos grandes filósofos serem homossexuais. Há indícios de que o Alexandre o Grande era homossexual, né? Então, homens depravados acabaram passando uma cultura que os judeus absorveram, e tudo, então, algumas coisas se tornaram liberais, e entre outras coisas, a questão do idioma. E quando Cristo surge no cenário, havia-se o linguajar mais refinado dos filósofos, chamado de grego clássico, e o linguajar mais simples, que era o grego koiné, que é um tipo de sotaque meio que caipira, irmão Alexandre. Era um estilo de linguagem que não dificultava o entendimento, e é justamente esse tipo de linguagem, chamado do grego koiné, esse tipo de linguagem que Jesus vai se utilizar. Olha que coisa magnífica, de tão bela e simples que a palavra de Deus é. Jesus um dia, eu já citei aqui, vou tornar a dizer para vocês, um dia Jesus está com os seus discípulos, e ele percebe que os discípulos estão inquietos, ansiosos, e Jesus está levando eles para um passeio na natureza, irmão crente. De repente, Jesus olha uma ninhada de lírio do campo, pardal voando. Aí Jesus olha aquela cena, contempla aquela cena e vai aplicar uma teologia simples para os discípulos. Olhar para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, contudo o Senhor os alimenta todos os dias. Jesus está dizendo assim: você já viu o passarinho passar fome? Nem sabe o nome de toda a sua glória, olha o brilho, olha a cor. Aí Jesus aplica para eles, dizendo: olha, será que Deus não pode cuidar de vocês, homens de pequena fé? Linguagem simples, mensagem simples. Então, quem complicou de fato a questão da literatura bíblica foi justamente a questão dos teólogos.
né? Você pega um debate teológico, por exemplo, às vezes você fica meio perdido. O que esse cara está falando? Ao invés de simplificar. Eu acredito aqui que nós estamos já esse ano inteiro, vocês estão aqui esse ano inteiro, porque a gente procura tentar trazer uma teologia não tecnicamente refinada, mas uma teologia que tem uma linguagem que você entenda, que não complique. A gente não quer coisas para complicar, a gente quer uma coisa que a gente entenda. Então, a linguagem bíblica, ela é uma linguagem simples. Ponto 3. A Bíblia fala de exortações, obrigações, promessas e deveres. A Bíblia também ela fala dessa linguagem. O 5. A Bíblia tem como idioma original o grego e o hebraico. Eu já expliquei aqui para vocês que as línguas originais da Bíblia, elas são basicamente 3. Vocês lembram? Quais são? Pela ordem: o hebraico, aramaico e o grego, né? Basicamente todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, salve algumas exceções do período do cativeiro babilônico, onde estão inseridos os livros de Esdras, Neemias, Daniel. Algumas partes desses livros estão em aramaico. O aramaico é uma língua que foi herdada pela civilização que Nimrod quis construir na Torre de Babel. Quem lembra de Nimrod? Alguém já leu na Bíblia sobre Nimrod? Nimrod, ele se encontra em Gênesis capítulo 11. Ele é o arquiteto da Torre de Babel. E qual que era o objetivo da Torre de Babel? O objetivo da Torre de Babel era basicamente 2. Primeiro, os homens queriam concentrar em um único lugar na terra o governo mundial, contrariando a ordem de Deus de crescer e multiplicar-vos e povoar a terra. Então eles estão criando uma sede de governo mundial naquele único lugar da terra, centralizando a humanidade, contrariando a ordem de Deus. Então Deus vem e confunde as línguas. Esse era o ponto, o primeiro ponto. O segundo objetivo era que Nimrod queria alcançar o céu ao construir a torre. E se de fato ele consegue essa proeza, ele estaria transmitindo uma mensagem para Deus e para a população de Gênesis 11, de que Deus não era inatingível, como ele sempre diz ou ensinou. Ou seja, ele está dizendo assim, que Deus, ele é como nós, porque eu posso alcançar ele. Aí Deus desceu e confundiu a língua, e ali passou a ter vários idiomas em um único local. Como ninguém se entendia, obrigatoriamente cada um que falava um determinado idioma teve que se espalhar. Então, a mudança da cor da pele, não é isso? Não necessariamente. Pela mudança individual. E aí cada um foi para um lugar e começou a formar as nações, né? Sim, desse fato, desse ponto de vista, sim. Agora, em relação à cor da pele, né, a questão das diferentes raças começou aí. Agora, como que surgiu a mudança, esse ciclo com um tom de pele e esse ciclo com outro tom de pele, a gente não sabe como que isso começou. Pois não, Cláudio? O início era só uma aramaico, que era lá na Mesopotâmia. Sim, na verdade, o hebraico veio depois do aramaico. O que acontece? Quando Nimrod tenta criar essa civilização, justamente a torre se chama Babel. Por que Babel? Se você pegar pela origem da palavra, Babel significa confusão, e de Babel vai surgir o nome Babilônia, que é confusão. Por que confusão? Porque Deus confundiu o idioma e a língua deles, por isso confusão, porque a partir do momento que houve essa confusão, ninguém se entendia. Então, a partir desse momento, Nimrod, ele passa a ser o primeiro ditador mundial. Tivemos vários ditadores durante todo o decorrer da Bíblia. Nimrod foi o primeiro ditador que se opôs a Deus, e ele vai ser líder de uma civilização chamada
de papel, né? E essa antiga Babel, que vai dar posteriormente o nome de a nova Babilônia, ela falava o aramaico. E quando houve o chamado de Abrão, ali começou a ser difundido o hebraico. Então o hebraico, dentro do ambiente hebreu, começou a ser falado. Mas quando os judeus vão para o cativeiro na Babilônia, eles voltam a ter contato com o aramaico, né? O antigo aramaico. E haja vista, até citei e lemos aqui no texto, Neemias capítulo 8, quando eles estão voltando para Jerusalém depois do cativeiro, Esdras vai ler a lei. Vocês lembram do texto que nós lemos? De Neemias 8? Esdras vai ler a lei em hebraico. O povo que está 70 anos no cativeiro, que volta para Jerusalém, perdeu contato com o hebraico, portanto eles estão familiarizados com o aramaico, só que Esdras está lendo em hebraico. Quando Esdras está lendo a lei, os auxiliares de Esdras acaba traduzindo o que Esdras está lendo em hebraico para o aramaico, e à medida que aqueles homens vão entendendo, eles vão chorando. E aí Esdras faz aquela declaração, né? Não nos contristeis, não choreis, esse dia consagrado ao Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, dentro desse contexto, o que Esdras acabou lendo. Então, a Bíblia ela tem pelo menos 3 idiomas oficiais, que são hebraico, aramaico e grego, popularmente falando no Novo Testamento. Pois não. Por que aramaico? Por que foi chamado hebraico? Por causa por que chamado hebraico? Devido à questão de Éber. É o que você diz aqui. Um dos descendentes de Abrão foi um homem chamado Éber. E Éber, a partir desse homem piedoso chamado Éber, toda a descendência de Abraão foi chamada de hebreu ou de hebreus. E a partir por causa desse homem chamado Éber, um dos descendentes de Abrão, Deus chama Abrão e o tira de um dos caldeus para uma terra que ele vai mostrar ainda. Qual é a intenção de Deus? Criar uma nação que tenha sua própria identidade e que tenha o seu próprio idioma. Quando Deus chama Abraão torna-se pai de Isaac, Isaac de Jacó, seus 12 filhos as 12 tribos, mas o termo hebreu veio de um homem chamado Éber, descendente de Abrão, e a partir desse homem surgiu esse termo hebreu, surgiu o idioma, porque havia o idioma, mas não havia o nome do idioma, e o nome do idioma passou a ser chamado hebraico. O termo hebraico vem de hebreus e hebreus vem de Éber, um dos descendentes de Abraão. Tá bom? Ponto 5, página 4. Figuras de linguagem no texto bíblico. Olha só, a Bíblia, além de falar de forma literal, ela usa e se utiliza de linguagens de figuras. Toda vez que você ouvir esse termo, linguagem de figuras, é que a Bíblia fala por intermédio, por exemplo, de enigmas, parábolas. Aliás, tem alguns termos aqui que nós queremos debater. Por exemplo, primeiro, figuras de linguagem. O que é figura de linguagem? É uma espécie de linguagem que a Bíblia se utiliza para comunicar-se com o homem. Por exemplo, primeiro, metáfora. O que é uma metáfora? É a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, ou com o que se compara. Vamos ver esse exemplo, Zacarias. Vamos lá? Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 8. Olha só, o que é uma metáfora? Metáfora é uma figura que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza,
ou como que se compara. Zacarias 3:8. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar de um vaso de alabastro? Né? Quem lembra do vaso de alabastro? Vocês sabem como que é um vaso de alabastro? Por exemplo, quando a gente lê vaso de alabastro, automaticamente vem à nossa memória um vaso confeccionado por um oleiro, aqueles vasos, né? Redondo, que tem uma tampa, que ali guarda perfume. Na verdade, se você for estudar sobre o vaso de alabastro, na verdade é uma espécie realmente de vaso, só que em forma de pera, ou lembra uma pera? O texto de Maria. Isso, exatamente. E aqui até tem um fato interessante. Maria abriu o vaso de alabastro e derramou o perfume na cabeça de Jesus, ou ela quebrou o vaso de alabastro? Quebrou. Ela quebrou. E por que ela não abriu e simplesmente jogou na cabeça de Jesus? Por que ela teve que quebrar? Isso se chama devoção, gente. Quando Maria quebra o vaso, ela quer que não sobre uma gota do perfume no vaso. Ela quer derramar tudo em Jesus. Ela não quer que sobre nada. Por isso que ela quebra e derrama, ao invés de abrir simplesmente o vaso e derramar. Ela quebra porque aquela atitude dizendo assim: ó, não quero que sobre nada, tudo é teu. Uma coisa bem. Quando eu leio esse texto, eu fico emocionado, eu fico imaginando a cena. Então vamos lá. Metáfora. Acharam Zacarias 3:8? Leia aí, Fabinho. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: escuta, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir meu povo o renovo. Eis que eu farei Vir o meu servo, o renovo. Não, esses homens, eles foram chamados do quê? Servo. Não, 3:8. 3:8. Leia novamente. Ouve, pois, Josué, Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha só, por que eles são homens simbólicos? É só você pegar o texto. O que o texto está dizendo literalmente? Josué, Deus está chamando Josué. Josué aí não é o mesmo Josué lá, sucessor de Moisés. Josué aí é um outro homem na função de sacerdote. Deus está falando com esse homem, Josué, dizendo: olha, tem homens que estão assentados na sua frente. Esses homens são simbólicos. O que de fato a Bíblia está querendo dizer aí? Se utilizando de metáfora. Vamos lá, gente. O que o texto literalmente está dizendo? É o costume que a gente às vezes não tem, de ler o texto e pensar no que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo aí, gente? O cenário é esse: Josué, se coloca de pé, faça o que Deus mandou, porque tem homens que estão do seu lado, tem homens que estão subordinados a você. Aliás, se você pegar Zacarias capítulo 3, é uma mensagem espetacular. Por quê? Porque o povo está sendo ameaçado e tem um homem que é o sacerdote que caiu no escritório do chão. Josué havia caído, havia pecado contra Deus. E aí Satanás se levanta dizendo assim: olha, a liderança religiosa caiu. E aí é quando Deus usa Zacarias para dizer para Josué: Josué, se levante, o seu pecado foi perdoado, volte a fazer o que você fazia. Tem homens ao lado de você, ao seu lado. E aí ele usa o termo assim: são homens simbólicos. Por que homens simbólicos? Porque são homens fiéis. Deus estava dizendo assim: Josué, você tem homens fiéis ao lado de você. Gente, é só você pegar o texto e você tentar imaginar a cena. Uma metáfora.
Qual é a metáfora? Homens simbólicos. E o que a Bíblia quer dizer com homens simbólicos? Homens da mesma envergadura que você. Homens com as mesmas qualidades que você, Josué. Então você não está sozinho, Josué. É essa a mensagem. Outro ponto. Símile. Alguém sabe dizer para mim o que é uma símile? O que é uma símile, gente? Sem olhar aí na apostila. Vamos lá. Símile também afirma que algumas coisas é o que ela representa ou simboliza, sendo que apresenta o elemento comparador. O que é uma símbole? Uma símbole é algo semelhante. Algo semelhante. Por exemplo, quem aqui já leu nos evangelhos um texto que se encontra em Mateus, mas nos outros evangelhos existem o mesmo texto? É uma símbole. É algo que é semelhante. 3. Metonimia. Metonimia. O que é essa figura de linguagem? É o emprego do nome de uma coisa pelo de outra com que tem certa relação. Vou repetir: o emprego do nome de uma coisa pelo de outra com quem tem certa relação. Por exemplo, vamos usar um texto, Lucas 16, 29. Vamos lá? Lucas 16, 29. Vamos lá? Metonimia. O que é essa figura de linguagem? É o emprego do nome de uma coisa pelo de outra, com quem tem certa relação. Usando o texto de Lucas 16, 29, o que está escrito aí? Disse-lhe Abraão: ele e Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha só. Gente, aqui para a gente não perder o foco. Eu usei um texto, Lucas 16, 29, para dar um exemplo do que é uma metonimia. O que é uma metonimia? É o emprego de uma coisa pelo de outra com quem tem certa relação. O texto aí em tela, Lucas 16, é a parábola do rico e do Lázaro. E o que acontece? O rico está em tormento e ele contempla Lázaro em gozo. O rico pede para que o pai Abraão convença Lázaro a molhar a ponta do dedo e refresque a sua língua. O pai Abraão explica que isso não pode acontecer porque é um abismo que os separa. Então o homem rico alega ao pai Abraão dizendo: olha, permita-me eu voltar à terra e avisar os outros 5 irmãos de que há a existência do inferno. Aí o pai Abraão olha para ele, aí surge o versículo 29, a metonimia. O pai Abraão responde dizendo o seguinte: olha, eles têm as leis e os profetas, que eles os ouçam. O que de fato o texto está querendo dizer, gente? Duas coisas. Primeiro, Deus, através da figura do pai Abraão, está dizendo para o homem rico: olha, eles têm a palavra sendo pregada. Se eles não ouvirem a palavra pregada, eles não vão ver ou ouvir o morto. Esse é o ponto. O segundo ponto, Deus, através da figura do pai Abraão, está dizendo o seguinte: olha, a razão que você está nesse local de tormento foi justamente você não observar o que estava na lei de Moisés e nos profetas. Aonde que entra a metonimia aí? Entra a figura de Moisés e Elias para dizer para o homem rico que ele está ali porque ele desprezou a palavra. Ele usa uma figura para tentar dizer uma outra coisa. Ficou claro? Amém, gente? Amém. Vocês estão mais cansados do que eu. Ponto 5. Ponto 4. A outra linguagem de figura, chamada de sinedoque. Sinedoque. O que é sinedoque?
é a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Vamos lá, sinedoque é a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Vamos lá, Mateus 3,5, vamos a um outro exemplo? Quem achou 3,5 de Mateus? Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Bom, o texto está dizendo o seguinte, que Jesus aparece em Jerusalém, ele está ensinando a multidão e aos discípulos, e aí o texto diz, olha, surgiu pessoas, da onde? Da onde? Quais regiões citadas aí? Jerusalém, Judéia, região circunvizinha ao Jordão. O que o texto está querendo dizer, gente? Que todo mundo ao redor veio para ouvir a palavra. E a gente utiliza essas linguagens de figuras no nosso dia a dia, nas pregações. Uma outra linguagem de figura aí interessante é a chamada de hipérbole. Alguém sabe me dizer o que é uma hipérbole? Hã? Quase isso. Olha só, hipérbole é a afirmação em que as palavras vão além da realidade literal das. Se eu fosse traduzir para o que é uma hipérbole, que é uma linguagem de figura, veja bem, quando vocês ouvirem a expressão linguagens de figuras, vocês estarão sempre associando ou associará a coisas que estão sendo ditas, mas que representam outras coisas. Vou te dar um exemplo. Quando João, na ilha de Pátimos, ele está arrebatado no espírito, né? Ele está no céu, em visão. Tente imaginar que ele não está em estado literal ali. Primeiro porque nada que é corruptível, esse corpo que é corruptível, ele não entra no céu. Então o que de fato está acontecendo é que João está tendo uma visão do que está acontecendo no céu. Foi dado a ele uma revelação. E nessa revelação, olha que coisa interessante, ele precisa transmitir para os seus contemporâneos o que os seus olhos estão vendo no céu. Dá para dizer em palavras humanas algo que eu só vejo no mundo espiritual? É difícil, mas dá, utilizando uma linguagem humana. Por exemplo, João, ele está tendo uma visão do céu, ele vê as ruas de ouro. De fato, as ruas é de ouro como ele está descrevendo? Não, mas ele está usando uma linguagem para que quando ele volte para a terra, volte para o contexto dele, ele transmita para os seus compatriotas, através de uma linguagem humana, o que de fato ele viu na eternidade. Na verdade, o que ele viu não foi ruas de ouro, ele viu ruas douradas, como o ouro. É diferente. O mar de cristal, tem mar de cristal? Não, o que ele está dizendo é que ele está vendo água límpida, transparente, que é o trono de Deus. Então veja que ele está utilizando uma linguagem humana para tentar transmitir o que ele está vendo. Isso é chamado de linguagens de figuras. É um tipo de linguagem que faz você assimilar melhor o texto. E é aí que às vezes um bom pregador traz uma mensagem dentro de uma linguagem que você entenda. E entre outras coisas está a hipérbole. O que é uma hipérbole? É sempre um acréscimo. É quando alguém conta um conto e aumenta um ponto, para trazer uma ideia do que de fato aconteceu. É muito usado nos evangelhos, né? Exatamente. Por exemplo, tente imaginar, depois dessa aula você vai para sua casa
você está parado ou a pé ou de carro no farol, você contempla um atropelamento. O carro avançou para o sinal e atropelou, você estava lá e viu. Na outra aula você chega aqui, aí você, diante de todos nós, você diga: poxa, na semana passada eu estava saindo lá no farol, parei no farol, o carro avançou para o sinal e atropelou a menina que estava lá atravessando a rua, foi feia a coisa. Eu ouvi isso de você, você estava lá. Só que aí, numa conversa informal com outras pessoas, eu falei: puxa vida, é mesmo, na semana passada teve um acidente lá, um amigo meu viu, nossa, a menina foi atropelada, o corpo dela voou 3 metros de altura. Uma hipérbole. Na verdade, são acréscimos para você tentar entender a gravidade dos fatos. Isso é chamado de hipérbole. Amém? Hipérbole. Outra coisa interessante: ironia. A Bíblia também usa a figura de linguagem chamada de ironia. Deus é irônico? Quem acha que Deus usou de ironia na Bíblia? Deus usou de ironia na Bíblia. Olha só, ironia é a expressão de um pensamento em palavras que, literalmente entendidas, exprime sentido oposto. Quem já ouviu falar de pergunta retórica? Alguém sabe dizer o que é uma pergunta retórica? Vamos lá, o que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é quando eu pergunto para você, Jana, sabendo da sua resposta. Eu pergunto só para você me responder aquilo que eu quero ouvir. Normalmente isso se dá em coletivas de imprensa. Os repórteres, eles querem arrancar do entrevistador justamente aqueles que querem ouvir. Então eles fazem a pergunta justamente para que o entrevistado responda para ele o que ele de fato quer ouvir. Então isso é chamado de ironia. Eu sou meio irônico, eu estou tentando falar uma coisa, mas na verdade eu quero saber outra. Ezequiel 37. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? O que o profeta responde? Tu sabes. Tu sabes. Por que ele respondeu tu sabes?